Por aqui trazendo mais uma participação especial, né? Nós que acompanhamos, até recebemos os áudios do Eugênio, né? E tivemos o prazer de ouvir o Cláudio Lousano de São Caetano participando da Rádio São José. E foi uma surpresa grata, realmente, porque são conversões diferentes. Muitos se convertem porque o irmão apresentou, porque o irmão deu uma mensagem, e desta vez foi diferente. Ele buscava alguma coisa, né? E na internet encontrou, mas ele vai contar já pra gente, mas primeiramente o nosso boa noite é o Cláudio. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, prazer estar aqui presente com vocês. Quero agradecer aí o convite e queria desejar um bom Natal para aqueles que estão nos assistindo, né? Que Nosso Senhor fique no coração de vocês, que realmente cresça cada dia mais e se torne presente na família de vocês também, tá bom? O senhor é de São Paulo? Eu sou de São Caetano. São Caetano. São Caetano. E conheci essa obra faz uns 3 meses. 3 meses? 3 meses. Já foi algo profundo, então, realmente? É, porque eu, por exemplo, assim, eu sempre pesquiso as coisas, né? Eu tive uma formação religiosa até católica do início, né? Que era meio durona, né? Sim, conservadora. E eu acabei me envolvendo com a parte de o que aconteceu no Concílio Vaticano II. Então isso já me trouxe uma ruptura lá atrás, quando você tem uma missa nova e uma missa antiga. Então o senhor tem propriedade para falar das duas missas, né? Exatamente. E essa ruptura tirou um pouco da sua assiduidade, da sua fé. O que aconteceu nesse momento? Quando aconteceu, por exemplo, assim, já o Vaticano II, o que acontece? Na fórmula onde Nosso Senhor ele fala a transformação do pão, que na verdade ele vai, salvar não todos, mas muitos, essa diferença muda totalmente aquilo que o Nosso Senhor falou. Então as pessoas começaram a colocar na missa nova uma versão que é para toda a salvação, todos se salvam. Uhum. Isto é o meu corpo, isso é meu sangue. E aí ele fala, no finalzinho ele troca esse versículo, né? Então isso aí provoca toda uma diferença, porque Nosso Senhor não falou isso. Não falou que vai salvar todos, vai salvar muitos, porque depende de muitos. Até porque as pessoas têm que buscar Deus. Exatamente. E a salvação, né? Exatamente. Tem pecados que são contra o Espírito Santo, que não tem perdão, né? Atentar contra a sua vida é um deles, né? Isso. Fala, Eugênio. Seu Cláudio, sim. Como o senhor falou aí, vem chegando agora, pense bem, ó. Por isso que agora esse Papa dizendo agora que todos vão se salvar. Exatamente. Por isso que Jesus fala que o Concílio Vaticano II abriu a porta. Abriu espaço. Exatamente isso. Então ele já foi preparado, porque dentro daquele concílio foi convidado algumas pessoas da linha protestante. Como é que Nosso Senhor iria aceitar alguém de uma outra religião para estabelecer uma regra dentro da nossa igreja? Como? Eu entendo que Nosso Senhor é ciumento com as coisas dele. Sim, ele é. Ele é ciumento. Sim, até severo. Exato. Na sua palavra. Então, ai de quem mudar nós estamos falando já de pessoas que foram introduzindo as coisas, né? Então, nessa situação, eu já radicalizei também. Então, apesar de a gente estar indo para uma missa, porque ela foi mudada, né? Apesar dela ter mudado, me deixava em conflito. Por quê? Vale ou não vale? Vale ou não vale? Então eu fazia muitas vezes uma comunhão sob condição. Nosso Senhor, o Senhor sabe se é válido ou não para essa pessoa. Então eu vou comungar, mas desde que o Senhor esteja presente aqui. Eu quero te aceitar, porque eu creio que o Senhor pode estar presente. Se não tiver, Senhor, não quero dar um pedacinho de pão. Entendeu? Então começou já daí. Então toda a minha problemática, ela já vem de longe. E isso durou quantos anos, esse momento? Esse momento que o senhor se afastou da igreja? O senhor ia na missa e sentia isso aí? Eu ia na missa, mas não é todas as missas que você achava uma linha tradicional, tá? Até por uma questão de distância, né? Sem dúvida. Então eu tinha um conflito. Então quando eu ia na missa moderna, a nova, eu pedia para Nosso Senhor, sob condição. Eu estou aqui, mas sob condição, Senhor. Porque eu espero estar fazendo do seu agrado. Percebe? Eu vou comungar, mas eu não sei se o Senhor está presente.
Então, se o senhor estiver presente, te amo, te adoro. Mas se o senhor não estiver presente, me perdoe. Mas agora eu comungo no meu coração. Percebe? Então, como já criava um conflito interno. É muito complicado isso para mim. E sempre foi. E isso durou muitos anos. Muitos anos. E o senhor ficou nessa busca de uma igreja que te trouxesse essa lembrança do passado. Exatamente. E o senhor encontrou quando isso? Olha, só mais um detalhezinho. Pode tá? ficar à vontade. Então, veja bem. Eu fiquei sem esse conflito muitos anos. Acabei me afastando e eu tive que voltar, porque você não consegue ficar sem Nosso Senhor. Não consegue. Então, recentemente, eu estava indo numa igreja, nessa moderna, e realmente muita gritaria. Mas parece que a coisa evoluiu de tal maneira que nem o padre mais consegue falar lá dentro, porque a música é enorme, você não consegue mais. Eu, inclusive, fiz assim sinal para o padre, ó, eu sou surdo e não estou escutando você. Você vai me desculpar, mas eu sou surdo. Então não dá. Naquele dia eu decidi, não vou mais entrar numa missa. Não vou. Então nesse aspecto eu falei assim, Senhor, me ajuda. E eu consegui uma para você ver. Em Santo André tem uma igreja do Sagrado Coração de Jesus. E ela tinha uma capela embaixo e uma em cima. A de baixo nunca foi usada. E por cargas d'água eles conseguiram uma missa tradicional embaixo. Nossa. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Então eu ia na de cima e um dia eu errei. Fui na de baixo. Se encontrou. Que maravilha. Porque era uma missa mais tradicional. E aí eu fiquei satisfeito. Por quê? Porque o padre ficava de costa para nós. Mas eu não escutava qual era a comunhão que ele fazia. Se ele está com o Papa, não sei. Eu não sabia. Porque eu quero escutar. Porque se ele está em comunhão, alguma coisa está errada. Para mim está errado. Tá? Por que eu falo isso? Porque quando o Papa falou uma frase que é na verdade que Jesus foi um fracasso. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un vía crucis. It's the way of the cross. Pequeño vía crucis. A small way of the cross. Es como Jesús fue sufriendo as Jesus suffered desde que lo condenaron a muerte, when they condemned him, hasta que fue sepultado. La historia del fracaso de Dios. La historia del fracaso de Dios. Fracaso de Dios. Do projeto dele. Deus fez um projeto que está errado. Foi um absurdo. Sem dúvida. Aí muita gente fala assim, olha, Santa Teresinha não fala mal do Papa. Pede para não falar mal do Papa. Realmente não se deve falar mal de Papa. Verdadeiros. Papa. Sim. Peraí, Papa? Sendo verdadeiro. Agora, quando um Papa ele fala uma heresia, o homem que está no posto de Papa fala uma heresia, ele é Papa? É um antipapa. É aí que muda a figura. Quer dizer, eu estou obedecendo uma regra de Papa verdadeiro num impostor. Então eu não posso fazer isso. Então está errado isso. Percebe? Então um pouquinho depois, eu vendo a palavra de Deus, eu fui ter contato com a palavra viva de Deus através daquele médico, o Jaime Bruni. Né? E o que me chamou a atenção foi o livro, realmente. Ele é grosso demais, esse azul me chamou a atenção. E o Bruni falou um pouco do livro. Achei interessante. E aí ele pegou e fez uma leitura. Eu falei, gostei. Vamos ver. E eu sou muito desconfiado. Então você já vê que eu sou desconfiado para muita coisa, né? Então eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comprar esse livro. Eu quero ver.
Então, quando eu consegui, como é que eu consigo comprar esse livro? Então, eu fui vendo Ceifadores e comecei a ver muitas vezes o próprio profeta falando. E aí eu fui no vídeo e tentei achar o site correto, para mim conseguir pegar o telefone. Aí eu fui vendo o profeta falando, e aquilo foi entrando no meu coração, muito rápido, porque ele fala de uma maneira que entra no coração. Nosso Senhor toca no coração da gente, não sei se você entende. Sem dúvida. É como se você tivesse uma engrenagem. Quando Nosso Senhor fala, casa. Uma daquelas palavras que eu pelo menos costumava entender assim: as minhas ovelhas escutam a voz do dono. Isso é uma verdade. Então, quando Jesus fala, você escuta que é Ele falando, porque a sintonia é a mesma. Eu escuto a voz do meu dono. Eu tenho que ser uma ovelha. Eu tenho que saber quem é meu dono. Percebe? Então isso aconteceu. E eu escutei isso com o profeta. Por quê? Descobri realmente. Primeiro, Nosso Senhor pega exatamente os humildes. Eu até comentei na rádio que eu vi assim, Nosso Senhor, o que Ele fez? Ele pegou Pedro I, uma pessoa analfabética, analfabeta, né? Uhum. Trabalhadora, simples, e fez dele um papa. O primeiro papa. Primeiro papa. Nossa, quando vem agora para o último, nossa. Quanta diferença, né? Mas ele também é simples. Ele é simples. Quando uma das apresentações, ele diz assim, eu falo errado, mas Nosso Senhor me respeita. Nossa, aquilo para mim é ouro. Isso para mim é ouro. Porque você mesmo, se visse um faxineiro aqui, o que você faria? Trataria ele mal? Desmereceria ele? Eu não faria isso. Eu tenho contato com qualquer tipo de pessoa. Agora imagina Nosso Senhor. Percebe? Então, ele foi muito a fundo para mim e tocou no coração. Eu falei, não, peraí. Isso é muito forte para mim. Então eu entendi que realmente Nosso Senhor escolheu o profeta como sendo uma pessoa simples. E ele muito natural, muito natural. Percebe? Então aquilo foi me tocando muito. Por isso que na rádio eu falei, me toquei. Ele me tocou pela simplicidade, porque a palavra, Nosso Senhor usou ele para falar. Eu entendo quando Nosso Senhor está falando por ele. Mas ao mesmo tempo Nosso Senhor fala duro com aqueles que estão fazendo errado e acolhe aqueles que estão sendo prejudicados. Percebe? Ele dá uma esperança também. Exato. Mas ele avisa, você vai ter que decidir. Realmente tem que decidir. Porque não dá para conviver dos dois lados. Você não pode ficar em cima do muro. Não dá para ficar em cima do muro. Nós não podemos fazer. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que mostrar exatamente aquilo que a gente é. Eu acredito, mas para você ter essa crença, ele te deu as informações. Então, foi claro para mim. Foi muito claro. Então, quando ele falava assim, eu falei na rádio, eu quando participava de grupo de terço, as pessoas eram muito católicas, elas iam nas missas, elas iam várias vezes. Então, eu falei, vocês precisam tomar cuidado. Por quê? Vocês sabem o que é uma missa? Eu fazia uma pergunta para a pessoa, você sabe o que é estar na missa? Sabe o que é estar na missa? As pessoas, não, porque eu tenho muita devoção, eu amo, eu vejo Nosso Senhor. Tá bom. Agora, presta atenção. Vocês fazem oba-oba, vocês dançam, vocês batem palma, fazem um monte de coisa. Mas vocês perceberam o que está acontecendo? Olha, então eu dei uma entrevista na rádio, eu falei isso. E falo para as pessoas. Vamos admitir que agora a gente está diante de uma pessoa que está sendo crucificada, agora. Vamos lá? Imagina, você está diante da cruz e um crucificado. Ele está sofrendo. E eu sei que por um legista, porque eu já fui investigar, esse tendão aqui, ele é terrível. É só com morfina, e nem morfina tira essa dor. Então Nosso Senhor sofreu muito, mas muito.
E eu te pergunto, você assistindo o sofrimento dessa pessoa, você vai bater palma? Aqui embaixo? Você vai cantar? Dá para fazer isto? Não dá. De maneira alguma. Eu te pergunto, o que é a missa? Como hoje transformaram, hoje a igreja transformaram em Puxa show. vida, na hora da consagração, Nosso Senhor está na cruz e derrama o sangue dele no cálice. Não é isto que acontece na missa? Dá para a gente ficar simplesmente batendo palma, fazendo oba-oba? Que negócio é esse? Falando língua estranha. Não dá. E depois outra. Falava para as pessoas, se você tiver um problema com o juiz, você precisa de um advogado para poder falar com o juiz. Eu já tive audiência com o juiz. Eu preciso contratar um advogado. O advogado não ficava olhando para mim e dando as costas para o juiz. Não estava. O meu advogado tinha que olhar para o juiz explicando as minhas razões. Agora, o que o padre está fazendo? Costas para Jesus. Ora, se o advogado nosso, que é o padre, está falando para nós, tem algo errado. Porque o advogado, ele se vira para o juiz. E o juiz é Deus. Então o padre está na posição de um advogado. É assim que eu já imaginava, né? Então, gente, acorda. Essas pessoas elas não têm orientação suficiente para isso. Então é isso, verdade. E essa analogia que você fez agora em relação ao advogado, ao juiz, parte também do respeito, né? Antigamente o padre tinha um respeito quando estava de frente para o sacrário, né? Falando com Deus, né? Fazendo toda a sua honraria, né? E isso se perdeu. Mas se perdeu apenas na Igreja Católica, porque se o advogado fala com o juiz, o soldado também tem que virar de frente para falar com o capitão, né? Há um respeito com as patentes, né? Até Sim. mesmo com as suas vestes, né? Ninguém entra num tribunal sem roupa. Exatamente. Ninguém entra gritando lá, ordenando. Eu ordeno, tu solte agora. Mas dentro da Igreja Católica está tendo isso também, essa gritaria, essa falta de respeito. Mas, Cláudio, convidamos você para ficar conosco. Daqui a pouquinho a gente traz a segunda parte aí, desse bate-papo, desse testemunho de quem já tinha um coração conservador, já sempre foi conservador e se reencontrou numa igreja primitiva, uma igreja conservadora com os mesmos valores do primeiro Papa, Pedro II. Exatamente É isso.